A gente foi procurar essas pessoas fora do meu ambiente aqui. Uhum. Então a gente foi procurar essas pessoas nas plataformas de mídia, nas plataformas de streaming, nas plataformas de áudio, na programática, né? Uhum. E como a gente está usando um identificador pseudonimizado, Uhum. tudo isso sem vazar dados PII. Oi, eu sou o Daniel e esse é o Talks, o podcast da Uncover sobre o estado da arte de mensuração e tecnologia para marketing. Hoje eu falei com a Thaisa. A Thaisa é diretora lá na LiveRamp e ela veio discutir com a gente Data Clean Rooms. O que são os Data Clean Rooms, que é uma das tecnologias mais relevantes atualmente no mercado de marketing, no stack de Martech, como que você pode usar Data Clean Room para melhorar a segmentação de audiência, sofisticar sua mensuração. Enfim, foi um papo bem interessante para quem está pensando, querendo entender o que é um Data Clean Room e pensando em implementar essa tecnologia. Thaisa, super obrigado por ter topado falar com a gente. Prazer te receber. Vou começar logo pedindo para apresentar um pouco o que é o trabalho da LiveRamp, que tipo de inovação vocês estão trazendo aqui para o Brasil. Legal, obrigada a você pelo convite, estou super empolgada de estar aqui. Vamos falar da LiveRamp. A LiveRamp é uma empresa de tecnologia. Uhum. A gente faz uma ponte entre dados, né? E esses dados podem ser de publishers, podem ser de marcas, anunciantes, podem ser de varejistas. E a gente faz essa ponte para permitir que, de uma forma segura, respeitando todas as privacidades, né, todas as regulamentações de dados, toda a privacidade do consumidor, todo o consentimento coletado quando esses dados foram coletados. Então, que essa colaboração possa permitir tanto insights muito robustos, porque você sai de ter uma visão míope e só sua, né, daquele conjunto de dados, a passar a ter uma visão holística. O que ter uma visão holística te permite fazer? Te permite, então, como eu falei, ter mais insights sobre esse consumidor, para que você possa tomar decisões mais inteligentes de como você vai se comunicar com esse consumidor, né? Então, principalmente ativação de marketing, de mídia, e para mim a chave principal que é poder fazer a mensuração ao final. Então, o que eu gosto de dizer é que a LiveRamp é uma empresa de tecnologia que empodera o que a gente chama de marketing baseado em dados e em pessoas reais. Legal. Vou querer desmontar não desmontar, mas entender cada parte do que você falou, que acho que tem muita coisa aí. Então você falou que a gente tem os varejistas e a gente tem os veículos, né? E vocês, assim, o nome de mercado, né, no stack que todo mundo chama é uma Data Clean Room, né? Vou começar pedindo para você explicar o que é o conceito de uma Data Clean Room. Hoje eu entendo que é uma das partes mais fundamentais no stack de Martech, mas exatamente o que é para quem está pensando, preciso de uma Data Clean Room. Quem precisa disso? Claro, perfeito. Então, pensa o seguinte, hoje os dados eles estão todos em silos, né? E uma das coisas que trava é justamente poder ter acesso a dados granulares ou a dados, né, no nível individual realmente, são essas regulamentações, porque a gente não pode ter acesso a dados PII, né, que são dados pessoais, identificáveis, né? E um Data Clean Room é uma tecnologia que vem justamente para poder quebrar essa barreira. Por quê? Então, pensa num Data Clean Room como uma grande caixa, realmente, que permite que esses dados, no nível granular, sejam do que a gente chama pseudonimizados. Então, você não trabalha mais com o dado pessoal sensível, né, identificável. Então, a Thaisa deixa de ser a Thaisa Gentil com o e-mail tal e com o CPF tal, para ser um código. Perfeito. E a LiveRamp, a tecnologia da LiveRamp, ou né, de um Data Clean Room, ela se faz mais usável, digamos assim, quando ela é interoperável. O que significa essa interoperabilidade? Um dos grandes pontos
de medo de colaboração de dados, e por isso que os dados estão em silos, é que as pessoas têm, os donos dos dados, eles têm medo eles não querem mover os dados, porque eles têm medo de um hacker attack, né? Entra toda uma questão de cybersecurity, né, no meio. A LiveRamp hoje, ela tem credencial com todas as principais nuvens e data warehouses públicas, né? Então, se a empresa A tem os dados numa nuvem e a empresa B tem os dados num data warehouse diferente desse, nenhum nem outro tem que mandar o dado para lá. Os dados, eles permanecem, né, onde estão, os dados brutos, onde eles estão hospedados, e eles só vão ser processados de forma efêmera dentro do Clean Room. Uau. E isso empodera a colaboração de dados. Muito bom. Vamos ver se eu entendi bem aqui. Mas isso é muito interessante, acho que até para quem está assistindo entender, assim, que isso destrava, na minha visão, um dos grandes gargalos que a gente tem quando a gente fala de marketing, martech, que é... Então, vamos supor que eu sou uma farmacêutica, né? E ali eu vou ter um banco de dados de um conjunto de vendas identificadas. A pessoa foi ali no ponto, fez a compra, eu sei que ela fez a compra, beleza. E eu, como anunciante, eu quero poder fazer mídia e entender esse comportamento de compra e poder até segmentar a partir desse comportamento de compra. Porém, os veículos de mídia e os anunciantes não têm o dado, que o dado identificado da venda é super sensível. E o que você está me falando é que vocês construíram uma tecnologia, que é o Data Clean Room, que permite essa colaboração de dados para que o anunciante possa fazer uma boa segmentação, para que o veículo seja segmentado a partir do comportamento de compra na ponta, mas num ambiente de dados seguro, em que o nome você não vai ter o nome da Thaísa, né? Você só vai ter um identificador ali, que você vai poder casar para saber se ela viu o anúncio e fazer. Mais ou menos isso? Perfeito, exatamente isso. E ainda te digo mais, imagina se esse anunciante já tem uma base de dado próprio, porque mesmo que talvez seja menor, tem o seu próprio e-commerce, né? Legal. Não só ele quer medir tudo isso que você falou, mas talvez ele queira otimizar o media spend dele. Então, para que ele vai continuar anunciando para a Thaísa, que talvez já compra no e-commerce dele, nessa farmacêutica? Então, se ele sabe que a Thaísa está na base de dado dele, também está na base de dado da farmacêutica, pode ser que especificamente para esse grupo de pessoas que já estão na base de dados deles, ele vai querer suprimir a verba de mídia. O que não significa que ele vai deixar de usar mídia com aquela farmacêutica. Significa que ele vai usar mais inteligentemente essa mídia, né? Você, não sei se esse é o termo exato, mas o pessoal chama de negativar, né? Você consegue pegar um segmento que já te comprou ou já te conhece e você mostra menos mídia para essas pessoas, você desperdiça menos dinheiro. Exatamente. E assim, aí eu posso começar a falar aqui, porque as possibilidades são infinitas. Você pode negativar, mas você pode fazer talvez o contrário, que é, poxa, eu já sei que a Thaísa tá na minha base de protetor solar. E aí eu fui lá e fiz a colaboração com essa farmacêutica e vi que ela tá na base da farmacêutica comprando shampoo. Mas eu também tenho shampoo. Se ela já gosta da minha marca o suficiente na categoria de solar, por que ela ainda não tá na minha marca no shampoo? Então, o que eu faço para poder beneficiar uma pessoa que já está na minha marca, para eu poder ampliar as categorias na qual ela compartilha comigo? Ou outro lado, lookalike modeling. Poxa, eu tenho toda essa galera aqui na minha base, e quando eu colaboro com a farmacêutica, eu vejo que elas têm esse perfil de compra de outras categorias que nada tem a ver com a minha. Será que se eu acessar pessoas dessas categorias, tem uma alta probabilidade delas comprarem a minha? Então, eu brinco que o dado, o Clean Room, ele por si só é uma caixa sem dado. Mas os dados que são conectados ao Clean Room... Cria um potencial gigante. Poxa, infinito. Dá pra brincar muito. Não, muito. É isso, assim, você ter o dado do usuário, mas que não identifica ele, né? Possibilita uma infinitude de análises, de entender. Quando eu mostro isso para um usuário que comprou uma categoria, qual que é a reação que comprou outra, super interessante. Esse assunto todo tem muito a ver com uma das palavras do momento, que é Retail Media, E aí o que eu quero que você explique pra gente um pouco
exatamente qual que é a conexão disso tudo com retail media e, né, para quem está pensando em fazer retail media ou lançar uma plataforma de retail media, como que ela pode pensar em ir além do básico, né, que, enfim, explicar para a gente um pouco essa conexão. Legal. Acho que o primeiro ponto aqui que eu quero deixar bem claro é que um clean room, ele não é limitado a retail media. Perfeito. De jeito nenhum. Mas eu acho que ele tem sido muito explorado em retail media, porque, como a gente falou, né, o clean room, ele é tão potente quanto os dados que estão, né, que estão conectados ao clean room. E o varejista tem, assim, ouro nas mãos, porque o varejista tem um dado num nível granular, e granular que eu digo do nível SKU e nível pessoa, né? Então, aquele varejista que tem o seu dado de venda, e se o varejista é omnicanal, então, né, ou seja, não é só nativo digital ou não é só loja física, ele fica ainda mais potente em termos do que ele pode proporcionar de insights e mensuração para um anunciante. Então, voltando para o retail media acabou sendo talvez um precursor, né, de uso de clean room, porque ele tem esse asset muito valioso, que é ter muito dado transacional no nível granular. Então, hoje, quando a gente pensa em... Hoje eu fico muito feliz de ver que o retail media está explodindo no Brasil. Acho que ouso dizer que talvez 100% dos varejistas já falam: eu faço algum tipo de retail media. O ponto é, o que é esse tipo de retail media, né? Então, sim, se você oferecer tela em loja, é um super produto de retail media. Você oferecer um produto patrocinado no seu site é um super produto e ferramenta de retail media. Só que o retail media, ele pode ir muito mais além. E o Data Clean Room, ele possibilita esse ir além. Porque a gente sabe que hoje um consumidor, ele tem uma jornada extremamente complexa e extremamente fragmentada, né? E não é sempre só no ambiente de compra do varejo que ele vai tomar a decisão, pelo contrário. Então, quando um varejista resolve extrapolar o seu ambiente próprio e permitir que esse dado rico transacional seja usado em canais off-site, por exemplo, você está dando mais uma ferramenta para um anunciante que faz parte de um stack de retail media. Então, o Clean Room, ele permite, por exemplo, que um varejista monetize os seus dados primários de uma forma segura, de uma forma privada, para canais fora do seu ambiente de varejo. Mas, mais do que isso, ele permite que depois esse mesmo varejista feche o loop. E possa dizer para a marca anunciante, vamos lá. Primeiro, o seu ponto de partida foi criar uma audiência altamente customizada. Tipo a que a gente falou. Pessoas que... A gente negativou uma pessoa, por exemplo, que estava na sua base. Ou a gente só usou o meu dado e eu te entreguei pessoas que já estão dentro dessa categoria que você está querendo entrar, por exemplo. Agora, a gente foi além. A gente foi procurar essas pessoas fora do meu ambiente aqui. Então, a gente foi procurar essas pessoas nas plataformas de mídia, nas plataformas de streaming, nas plataformas de áudio, na programática, né? E como a gente está usando um identificador pseudonimizado, tudo isso sem vazar dados PII. Depois, o varejo ainda pode falar: olha, não só eu fui procurar essas pessoas, mas eu achei, e mais ainda, sem ficar dependendo do clique, se essa pessoa voltou e dentro da janela de atribuição ela foi e fez a compra, como eu sou... Lembra que eu falei lá no comecinho que a gente fala que a gente é uma ferramenta que empodera marketing baseado em pessoas reais? Então a gente consegue ver nesse nível de pessoa, indivíduo, se essa pessoa foi e comprou. Então, quando você fecha esse loop, começa a pensar na infinidade de tipos de mensuração, ou de KPIs de mensuração que um varejista pode entregar. Ele pode unir, então, KPIs de mídia, que é alcance, frequência, CPM, com KPIs de negócio, que é taxa de conversão. Que é o sonho, né, de todo mundo. Taxa de conversão, ROAS, Lift, new to brand, né, assim, 1000 coisas. Então, vou ver. Basicamente, você está me falando assim, temos essa grande palavra retail media, que quer dizer muitas coisas, né? Mas que essencialmente é a mídia de quem é o varejo, né? Assim, resumindo muito. Que tem um nível talvez mais inicial, mais
básico de como é executada, né? Que é colocar uma tela na loja, que é colocar um anúncio dentro do seu varejo. Mas o que você está falando é que um Data Clean Room pode destravar uma outra dimensão de valor, porque... E deixa eu ver se eu entendi aqui. Porque se eu sou um varejista e eu estou trabalhando isso, eu tenho toda essa riqueza dos dados transacionais ali dentro. E aí você deu o exemplo de um streaming, por exemplo. Então, eu consigo saber, o Data Clean Room vai permitir que eu saiba se a audiência que eu tenho ali dentro do meu varejo é a mesma audiência que viu esse streaming, e aí eu consigo monetizar, é só para eu entender aqui o valor. Como eu monetizo isso, eu sou varejista, eu estou vendendo ads da minha plataforma, certo? Não só necessariamente. Nesse É isso que eu quero momento, entender. o varejista passa a vender outras coisas. Tá. Ele passa a monetizar o dado dele. Quando ele está vendendo ads, quando ele está vendendo uma busca patrocinada ou um banner, ele está vendendo um ad. Quando ele consegue extrapolar do inventário... Pensa assim, pensa Páscoa. A gente tem, sei lá, Nestlé, Mondelez, Ferreiro, Nutella, né? Pelo menos 5, 6 players que vendem chocolate, certo? O varejista, ele vai ter a palavra chocolate ele vai vender uma vez. Acabou. Comprou, e aí? Pra quem mais ele vai dar? O banner, talvez ele consiga segmentar lá. Mas se ele quer realmente atender todo mundo, ele pode monetizar uma audiência de quem compra chocolate vegano, de quem compra chocolate preto, quem gosta mais de chocolate branco, quem gosta de chocolate com flocos, sabe assim? Então, quem compra produtos relacionados com doces, por exemplo. E aí ele consegue... Então, isso vira audiência de uma outra plataforma. Para uma outra plataforma. Okay. Então, você abre um revenue stream, perdão, eu não gosto de ficar tudo falando inglês. Uma avenida de receita. É uma avenida de receita nova para um varejista, porque chega um momento que ele tá limitado ali no que ele pode entregar. E a marca tá muito beneficiada também, porque quando ela compra normalmente essas audiências nas plataformas de mídia, é uma audiência baseada em contexto. Aqui a gente tá falando de uma audiência baseada em comportamento de compra. A probabilidade de conversão é muito mais alta. Super. Mas deixa eu... assim, eu tô perguntando que eu não entendo exatamente mesmo essa parte toda. A parte de monetização, né? Então, eu sou varejista, eu quero... Então, você falou, pô, isso aqui é uma nova avenida de receita, porque agora eu vou monetizar essa audiência. Na prática, quem que tá pagando essa... Tipo assim, como é que isso funciona? No sentido do tipo... O anunciante que vai anunciar no streaming, ele vai anunciar, ele vai fazer uma segmentação de audiência e ao fazer isso, uma parte do dinheiro vai pro... Como que funciona? Não, aí é onde entra a LiveRamp, né, normalmente, porque a LiveRamp, quando a gente fala que a gente é uma plataforma global de colaboração de dados, uma grande parte da colaboração é uma rede de conectividade, né? A LiveRamp, a gente fala que a gente está criando a maior rede global de colaboração do mundo. De dados. Então, um dos assets da LiveRamp é justamente esse pipe. Ai, gente, desculpa, odeio ficar falando tudo em inglês. A gente trabalha com marketing, não tem o que fazer. Mas é justamente estar criando esse canal de conectividade com diversas plataformas de mídia. E aí, o identificador pode ser também um asset ou não. Vou dar um exemplo, né? Existe o Ramp ID, que é um identificador próprio da LiveRamp, e apesar dele ser super seguro e ser um identificador próprio, a gente fala que a gente é agnóstico à ID, a gente também trabalha com REST email, com mobile ID, etc. E aí a plataforma de mídia que define como que ela quer fazer essa conectividade. Então, voltando para a sua pergunta, para o seu objetivo, o varejista vai usar a LiveRamp. Essa audiência, quem cria ou o varejo ou o próprio anunciante, se o varejo permitir um acesso self-service, que é uma estratégia do varejista, não uma limitação técnica. E uma vez criada essa audiência, através dos nossos canais de conectividade, desses pipes, essa audiência chega em todas essas diferentes plataformas de mídia, entendeu? E aí acontece o match rate, e aí acontece a operação de mídia tal qual... A monetização é ali dentro. Exatamente, mas o acordo comercial entre uma marca anunciante e um varejista é no poder daquela audiência. Mas eu diria muito mais.
Em que Uhum. sentido? Eu acho que um varejista não deveria parar em só monetizar uma audiência. Justamente porque o varejista consegue entregar algo que nenhuma dessas plataformas pode entregar, Que é mais que é a venda. mensuração. Uhum. A mensuração Ah, correta perfeito, na venda. perfeito. Então vamos já aqui emendar na próxima pergunta, que é de mensuração, justamente. Ou seja, pô, eu como varejista, tô com a minha data clean room lá, tô monetizando audiências com base em comportamento de consumo dentro de plataformas de mídia, tal. Onde que entra a mensuração nesse processo todo, né? Que tipo de insights de mensuração eu posso fornecer para o mercado anunciante, mostrando que ao fazer isso ele vai vender mais, ele vai ter mais eficiência de mídia, a coisa toda. Então, a gente volta para aquela beleza linda que é do varejo. E por isso que eu acho que eles são os que mais estão pioneiros, né, no uso desse tipo de tecnologia. De novo, o varejo, ele tem o dado granular no nível SKU e no nível pessoa. Tá. Então, imagina que você conseguiu criar uma audiência, Uhum. de 1 milhão de pessoas, de uma categoria, como eu falei, 1 milhão de pessoas que estão comprando chocolate, porque Boa. estamos falando da Ou de Páscoa. Exatamente. Aí, eu mandei esse 1 milhão de pessoas pro Meta, por Uhum. exemplo. E aí eu tive um match rate, vou ser super conservadora, que não é assim, mas um match rate de 50%. O que é um match rate, só pra gente Perdão, esses 1 milhão de pessoas estão na base daquele varejista. Perfeito. Não necessariamente essas pessoas têm uma conta no Meta, Ah, ok. né? Por isso que você foi conservador, porque provavelmente todos têm. Exatamente. Ok. Acho que todo mundo hoje tem, mas enfim. Então eu mandei, né, achei metade, 500 mil, por Aham. exemplo, né? Depois, o varejista consegue falar, puxa, dessas 500 mil, eu tive 100 mil que vieram e compraram os chocolates que você anunciou. Uhum. Então, a primeira coisa, quando eu falo então, falando de coisas básicas, ele pode entregar, por exemplo, olha, a sua taxa de conversão foi de 10%. Uhum. É uma coisa super determinística e super real. Uhum. Taxa de conversão de 10%. Mas depois, como ele tem no nível granular, ele pode entrar em uma infinidade de KPIs. Uhum. Então, ele pode falar, dessa taxa de conversão de 10%, a gente teve aí... Vou começar, talvez eu não sou tão boa com matemática assim, sem nada, mas eu vou falar qualquer coisa, tá? A gente teve aí, talvez, 100 mil pessoas que nunca tinham comprado seu chocolate antes. Uhum. Então, você teve ainda um X% de new to brand. A gente teve outras X mil pessoas que não só compraram, mas que dentro de um período de 2 meses, compraram 3 vezes. Então, a gente já categorizou ela como loyal. Uhum. A gente teve mais um tanto de pessoas que compraram, mas foram lá, compraram da sua concorrência e compraram mais da concorrência do que de você. Olha, então você pode ter visto o anúncio de um e o cara foi lá e comprou da concorrência porque ele lembrou da categoria, sei lá. Exatamente. Então, você acabou apoiando tanto. A gente teve uma galera que gastou tanto no digital e quem comprou no físico, comprou também, mas comprou menos. Ou seja, a sua marca funciona melhor se você quiser vender volume no digital. E quando um anunciante começa a receber todos esses insumos, olha quanta possibilidade que ele tem de tomar melhor decisão na segunda campanha que ele vai fazer, né? Então, eu acho que aquele varejista que tá só monetizando a audiência tá deixando muita coisa na mesa. Uhum. Não só de verba pela mensuração em si, pelo insight, mas depois da recompra. Uhum. Porque aí a gente sai, eu penso, né? O varejista sai de ficar negociando uma campanha para começar a negociar JBP de mídia. Uhum. Coisa que pouquíssimos varejos estão fazendo hoje. Super interessante. Né? Se a gente fala de retail media é realmente o varejista poder se posicionar como um player de mídia. Uhum. E aí é onde eu acho que quando a gente fala de Brasil ainda tem um gap muito grande. Legal. E desculpa, se eu puder trazer só Claro. 2 dados, saiu uma pesquisa do eMarketer que trouxe 2 pontos, né? Um foi que dos anunciantes que já investem em retail media, a grandíssima maioria, se eu não me engano, é mais de 60%, entende que retail media é maravilhoso para targeting, ou seja, para essa criação de audiências customizadas. Porém,
metade, 50% falam que estão insatisfeitos com a mensuração recebida Ó, depois de fazer campanha. ótimo dado aqui pra gente saber também. Então esse é um. E o outro é que quando a gente olha especificamente para América Latina, existem centenas de redes de retail media, Uhum. só que a gente tem mais de 50% do ad spend, ou seja, da verba direcionada para retail media, concentrada em 2 players, Meli e Amazon. Aham, Por que será? super, que interessante. Então, Fica aí. fica aí. Uma, per- uma, uma perguntinha pra gente avançar, porque a galera que gosta de mensuração. Quando a gente fala de mensuração, eu acho que você trouxe muito bem uma parte bem determinística, né? Putz, você sabe se o cara viu o anúncio e aí você consegue saber de quem viu o anúncio, quais são os diferentes perfis de consumo, padrão de consumo. Esse cara que viu o anúncio comprou do concorrente, não concorreu. Mas a gente tem sempre uma pergunta que é: a pessoa comprou porque ela viu o anúncio, né? Porque uma coisa é falar, a Thaísa viu o anúncio e ela comprou. Mas quem disse que ela não compraria de qualquer forma sem ter visto o anúncio? Quem disse que foi o anúncio que fez ela comprar e tal? E aí que eu acho que entra também metodologia. E aí eu queria entender que tipo de metodologia eu posso fazer, né? A gente chama de causalidade, né? Mas a relação de causa e efeito entre fiz mais anúncios e gerei mais vendas, né? Legal. De novo, eu acho que o varejo tá super bem posicionado para entregar isso, porque a gente fala pouco ainda hoje de incrementalidade. Uhum. Eu estava até hoje mais cedo, né, com outro cliente, e ele estava brincando, né? Ele falou assim: Poxa, eu recebi o desafio de entregar X de ROAS. Ele falou: Tá bom, eu posso entregar esse X de ROAS simplesmente mandando anúncio para quem eu já sabia que iria comprar. Uhum. Né? Então eu vou entregar o que, né, A a meta. empresa tá, a meta, mas eu tô entregando realmente algo que vai mover o ponteiro para a empresa, né? Porque aí eu deixo de trazer dados como novos compradores, como incrementalidade, etc. Então, voltando objetivamente para sua pergunta, a partir do momento que você pode começar a criar grupos de compradores ou de audiências, você começa a criar grupos, por exemplo, de teste e controle com comportamentos parecidos, né? E aí você pode segurar o grupo controle, por exemplo, para não ser impactado por essa mídia e depois entender qual foi o comportamento de compra de ambos os Comparando. grupos. A gente tem um caso público, inclusive, que, enfim, depois eu não sei se a gente pode deixar site ou não, mas a gente tem um A gente caso. deixa no link. Boa, a gente tem um caso público da PepsiCo com o Carrefour, por exemplo, né? A PepsiCo comprou lá o acesso ao self-service do Carrefour, então eles estavam operando as audiências, né? Ativando a mídia nos canais próprios e tal. E aí eles estavam fazendo o relançamento do Cheetos Bola. E eles criaram 2 audiências, né? Quem já comprava Cheetos e quem tinha abandonado Cheetos, ou seja, quem tinha comprado antes e depois no último ano não tinha mais comprado. E eles não só fizeram essas 2 audiências, como eles seguraram um grupo teste e controle. Justamente para medir isso, para falar, puxa, quem comprar depois, né, da minha campanha é uma venda orgânica ou é uma venda impactada pela mídia? E aí os 2 dados super legais foi que o grupo teste teve um gasto 17% superior ao grupo controle. Ó. E desse grupo, mais de 70% era das audiências dos abandonadores, ou seja, foi uma campanha que foi muito eficiente, não só em recrutar usuários, como em garantir um Que legal. spend mais alto. A incremental. Incremental. Isso é muito, assim, isso é muito interessante, é o que a gente sempre fala, porque no fim do dia, quando o anunciante, né, quando ele tá olhando só pra ROAS, que nem você falou, olhar só pra ROAS é o quê? É saber, eu mostrei o anúncio pra essa pessoa, ela comprou ou não comprou. Só que você não consegue saber se foi uma compra incremental, né? Ou seja, se eu não mostrasse o anúncio, e aí que entra o experimento, né, e o teste de incrementalidade que você falou, que não, eu consigo ir além, eu consigo separar grupos,
mostrar anúncio para um, não mostrar anúncio para outro, e aí ver de quanto de vendas incrementais de fato aquele anúncio teve, e aí é um pouco do suprassumo aí da mensuração, né? Tem um outro que é legal, que não é especificamente de incrementalidade, mas também é um caso público. O Ivan da Seara até já foi palestrar sobre isso comigo. Uhum. Mas é, por exemplo, fazer testes de criativos, de Super. mensagem, né? Então eles estavam lá com o lançamento do frango crocante. Nossa, tem até um outro ponto, perdão. Uma que eles pediram para criar uma vez uma audiência de quem comprava air fryer para ver se ia ter maior aderência. E aí, assim, às vezes também o nível de granularidade é tão grande que a audiência fica micra, né? Então Aham. você perde um pouco de alcance. Mas, perdão, fechando parênteses, eles criaram, por exemplo, dois criativos. Um com uma comunicação muito direcionada a desconto. Uhum. Racional, olha, compra aqui o lançamento com X% de desconto, e outra mais emocional, sabe? Almoço de família, blá blá blá. Pra poder entender, poxa, será que eu tenho que estar mesmo tipo, botando desconto? Será que eu preciso estar colocando, além do meu investimento em mídia, colocando investimento de trade, sabe? Então, por isso que eu brinco, cara, assim, quem Não, é se realmente prepara... infinito, assim, é isso. Quando você tem esse nível de dado, você pode testar o criativo A na audiência A, o criativo B na audiência A, o criativo B na audiência B, ver qual criativo vai com qual melhor audiência, criativo e promoção, né? Assim, é um ambiente de experimentação incrível, assim. Sim, sim. É, Acesso ao dados, eu talvez ousaria dizer que acesso ao dado talvez seja a maior demanda uhum, da indústria hoje. legal, legal. Pensando um pouco nas parcerias com as plataformas que vocês têm, com Google, com Meta, conta um pouco o papel dessas parcerias no negócio de Data Clean Rooms e na LiveRamp. Legal. Eu acho que é importante pensar assim, essas grandes plataformas de mídia, elas normalmente têm os seus próprios clean rooms, né? Então, a Amazon tem o AMC, o Google tem o ADH, a Meta lá nos Estados Unidos tem o FAA, que a gente ainda não sabe se eles vão trazer para Latam, né? Ou seja, todos eles entenderam a importância de alguma forma, dar acesso a dados granulares, né? Só que a gente fala que esses grandes são os que a gente chama dos walled gardens clean rooms, né? Porque é um acesso, só que restrito, Dentro do mundo. dentro das quatro paredes deles, né? Mas essa parceria com a LiveRamp permite ampliar o alcance dessa colaboração de dados. Então, essa parceria vai, às vezes, em tê-los como um parceiro de ativação, que foi aquele primeiro exemplo que você perguntou, mas aí eu não entendi, onde Quem que se cria... monetiza? Exatamente, Aham. que é isso, quem monetiza é o varejo, mas você pode usar essa audiência do varejo nessas plataformas, né? Então, se eles, plataformas, não têm essa audiência transacional, olha, através dessa parceria você pode, né? E em alguns casos, a gente tem, inclusive, parceria onde a gente realiza mensuração para eles, né? Então, o TikTok, por exemplo, é um super parceiro nosso, onde a gente, né, é um provedor neutro, né, De de mensuração. mensuração para eles, por exemplo. Então, existem aí alguns formatos, né, de parceria. Legal, legal. Acho que pra gente fechar, eu queria fechar com uma pergunta um pouco mais aberta, assim, de entender como que a LiveRamp está capacitando o mercado anunciante para trazer mais insights acionáveis sobre criativos, sobre eficiência de campanhas, enfim. Eu acho que um grande benefício da gente ser uma empresa global faz com que a nossa presença já muito madura nos mercados americanos e europeu, que são bem avançados, né, eles ajudam a gente a tentar acelerar o momento de maturidade do mercado Latam, né, latino-americano. Então, assim, é sempre bom a gente já poder trabalhar com quem já errou e já, né, então trazer alguns Já iterou. aprendizados, exatamente. Então, acho que a nossa presença global ajuda muito. O que eu vejo também, que eu acho sensacional, é que a gente tem clientes globais que também estão ajudando a acelerar o negócio aqui, né? Então, a gente tem marcas que
que são clientes nossos, tanto lá fora como aqui, e que falam, pô, não vou ficar aqui sentado esperando o varejista estar pronto. Então, eu vou contratar a tecnologia e eu vou começar a fomentar a colaboração de mercado. dados. Exatamente. Então, a gente vê esse movimento e eu acho que isso é bem bacana. Mas eu também gosto, tem um desses casos que eu não posso abrir aqui ainda, né, porque o MVP ainda não terminou, mas que a gente tá causando aí um pouquinho de dor pros Estados Unidos, que a gente falou, a gente já fez isso, e você já fez? Ah, Sabe? Então é legal eu também. adoro quando a gente passa na frente um pouco deles. Exatamente. Pô, que demais, Thaís. Assim, super obrigado pela entrevista. Eu acho que o tema do Data Clean Room, do Retail Media, assim, ele é o tipo de tema que tá todo mundo falando, mas eu acho que poucas pessoas trazem a clareza que você traz, assim, Obrigada. prática, né? Porque é isso, são coisas que todo mundo quer fazer, mas como é que se faz na prática? O que significa? Qual que é o potencial disso de fato? E pra mim mesmo, eu aprendi muito aqui nessa conversa com Que você. bom. Eu acredito demais nessas tecnologias pro futuro. É o que você falou, as possibilidades são infinitas e tá só começando, né? Eu que agradeço muito, porque a gente, pra quem não sabe, né, a gente se conheceu num evento e eu fiquei maravilhada com as entregas de mensuração que você apresentou lá. Eu falei, meu Deus, realmente tem mais gente falando sobre mensuração num nível bem acurado. Então, eu que fico honrada de estar aqui podendo falar tão nesse nível de detalhe. Pô, super obrigado. Valeu. Valeu.